Somos feitas de ruas, rios e esquinas. Um mapa bordado revela as tessituras de memórias escritas em poeira, em vento, em marés. Somos corpo de palavras e cartografia de afetos. Entre o lugar onde nascemos e os caminhos que percorremos, carregamos cicatrizes, marcas, desejos e vozes que ecoam sobre o tempo. O território não é só chão, é também o que nos atravessa, semente que brota entre as pedras resistindo à secura. Escrever é lançar um fio ao desconhecido. E aqui, esse fio atravessa cidades, encontra outras mãos, descobre outros tempos. Cada carta enviada carrega um pedaço de terra, um cheiro, um sotaque. Cada carta recebida traz um mundo que não é nosso, mas que nos transforma. Por todo lugar onde passamos e a cada pessoa com quem trocamos experiências, um pouco de nós é cedido. Seria injusto, então, não considerar que o contrário é também verdade. A cada passo dado, um tanto de nós é moldado pela geografia que nos cerca, e assim vamos construindo a cartografia de nós. Minha riqueza, eu preciso lhe chamar. Vem do céu, mar, terra, tudo faz pra me parar. Oh, minha mãe, eu lhe agradeço por muito me escutar. Não demore, mãe querida, de acudir que lhe chamar. Minha mãe, minha riqueza, eu preciso lhe chamar. Vem do céu, mar, terra, tudo faz pra me parar. Oh, minha mãe, eu lhe agradeço por muito me escutar. Não demore, mãe querida, de acudir que lhe chamar. Minha mãe, minha riqueza, eu preciso lhe chamar. Vem do céu, mar, terra, tudo faz pra me parar. Oh, minha mãe, eu lhe agradeço por muito me escutar. Não demore, mãe querida, de acudir que lhe chamar. Querida pessoa leitora e ouvinte, Salvador é o lugar onde eu nasci. O carnaval de rua, o mar, calor, suor, banho de mangueira na porta de casa, os sotaques, ladeiras, tudo isso e mais um tanto vai aparecer sempre em meus textos. Sou escritora, professora, produtora, moro em Lauro de Freitas atualmente, que é a região metropolitana de Salvador, mas eu sou nascida em Salvador. Eu escrevo desde criança em diários. Eu comecei a escrever poesia também nessa fase da infância, pré-adolescência e adolescência, mas eu só vim me reconhecer como escritora mesmo depois de ter criado o projeto Passos Entre Linhas, e eu fui aprendendo que escritor é aquela pessoa que escreve independente de ser premiado, de ter vários livros publicados. O Divertido Glossário da Jana surgiu com um desafio de escrita a partir de um clube de escrita criativa que foi proposto que a gente escrevesse um diário inusitado, e assim foi que surgiu a ideia do Divertido Glossário da Jana, que é o meu primeiro livro publicado. Eu nunca tinha imaginado publicar um livro de literatura infantil, mas felizmente aconteceu. Já com o Amuleto foi um processo diferente, foi algo mais planejado, racionalizado, e eu escolhi escrever sobre a sensualidade, sobre o erotismo de uma maneira que trouxesse uma reflexão sobre autopercepção, autoamor, porque eu estava passando também por esse processo, né, de tentar me ver de uma forma mais saudável, mais carinhosa comigo mesma. O Estações de Leitura, Acervo Literário e Escritoras Negras Baianas, foi lançado em 2021. É um projeto também do Passos Entre Linhas.
E ele é um acervo que tem por objetivo documentar as diferentes escritoras negras que a gente tem, produzindo literatura diversa também na Bahia. Então, a gente tem no acervo literatura infantil, poesia, crônica, conto, livro artesanal, livro publicado independente. No primeiro dia, como professora titular, acordei inquieta. Encontrei sentada na beira da cama uma garotinha no auge da infância. Cabelo volumoso, preso em grossas tranças, bem magra e alta e muito tímida. Nos observamos por um tempo e, num ímpeto, peguei-lhe a mão. De imediato, ressurgiram as lembranças de ter o nome no topo da lista das mais feias da turma. Os comentários sobre o cabelo e o corpo, o medo de não ser aceita. Desaguamos. Abracei aquele esboço de mim com todo o amor, sabendo exatamente como doía, e dói. Então me vi aos 15 anos, cabelo alisado, a inaceitação, mas sorrir ao surgir aos 21, descontraída, o crespo bem curto. E vieram como enxurrada, turbantes, transição, reconhecimento, potência, leituras, enfim, a identificação. Chegando na escola, avistei uma amorinha acuada, prendendo os cachos num coque apertado, após um comentário do colega que vinha ao seu lado. Fortalecida pelo reconhecimento matinal, entendi e aceitei a missão. Adolescência, quando eu fui estudar para vestibular, entender sobre cultura negra, sobre as lutas da população negra, eu entendi que aqueles símbolos, aquelas representações culturais que eu via no meu dia a dia, comecei a ver a importância nesses símbolos, nessas manifestações culturais, religiosas, e isso hoje em dia acaba influenciando no que eu venho produzindo. Passar numa feira, passar na rua e ver feirantes, ver as cores das frutas, das cores de tons de pele também. No Pelourinho, por exemplo, tem aquelas cores das casas que são muito características. A gente passa pela orla, tem as cores, os tons do mar, as cores do pôr do sol. Então, quando eu falo em cor, tem essas diversas nuances. Quando eu entendo que minha trajetória, meu contato com as artes, com a literatura, iniciou com a influência das minhas tias, minha mãe e minha avó, eu não, de forma alguma, eu diria que a ancestralidade não influencia na minha produção artística, porque elas foram as que me incentivaram de início a ter contato com a leitura, posso dizer também com a escrita. Até hoje elas me incentivam muito nos projetos que eu faço. Então, pensar em ancestralidade, pensar na minha produção artística e esse contato com o ancestral vai além do pensar nas ancestrais que vieram do continente africano, pensar mais próximo, assim, nas mulheres da minha família também. E nessas autoras que convivem junto comigo, que são mais velhas, que têm outras experiências também e acabam me influenciando. Essas mulheres estimularam a criança criativa que amava fazer poses para fotos, cantar e dançar e ler e criar. São elas também que seguem me incentivando ainda hoje nessa caminhada prazerosa e árdua que é ser artista. As vozes e experiências dessas mulheres me fortalecem e inspiram. Então, observar suas vivências, ouvir suas histórias que formam também quem sou, compartilhar com elas e trocar afetos e angústias me ajuda a construir minha arte. A ciclicidade, reboliço e bonança das águas traduzem bem o que as vidas dessas e outras mulheres que me cercam causam em mim e, consequentemente, em meus trabalhos. Afinal, as artes e memórias são intrínsecas, mesmo quando não racionalizamos esse processo, repare. Por isso, o artista é fofoqueiro, pô. A gente tem a justificativa da observância ao nosso favor. Já parou para pensar? Condengo, Lorena Ribeiro.
O medo me sequestra, mas sinto que uma parte não se rende, luta, contesta e berra. Sinto que chegou a hora de agir, enfrentar de frente, me salvar de mim. Sou alma inquieta, sou psicóloga, escritora, sou muitas em uma. E quando eu falo que sou alma inquieta é no todo, é externo e interno. No externo eu não paro quieta mesmo, é sempre fazendo alguma atividade, é sempre pensando em coisas que eu quero experimentar na vida. Sou sedenta por vida, sou sedenta por movimentos e internamente também é a mesma coisa. Eu costumo falar que Itamaraju foi a minha mãe de barriga, né, me gestou. Mas Salvador foi a minha mãe adotiva e me formou também. A Taina de hoje também tem um dedo, assim, maravilhoso de Salvador. Acho que eu não seria quem eu sou hoje se não fosse Salvador. Eu tinha que vir pra cá. Por ser o interior do extremo sul da Bahia, longe de grandes eventos literários e do mundo editorial, aqui se encontram muitos escritores que sequer sabem que são escritores. Em conversas despretensiosas, passo a saber que minha tia é poeta e meu avô escreve cordel. Eu acho que foi de um modo espontâneo, inicialmente, porque eu sempre fui muito criativa, então eu inventava histórias. Então, começa a partir daí, mas a minha escrita, ela começa a partir de uma dor, de um luto. Foi quando uma tia faleceu, acho que eu tinha uns 12 anos na época. Como a gente crescia, né, naquela época, ouvindo não chora, não precisa ficar triste, eu também dizia isso pra mim. Só que estava me sufocando, então a forma que eu encontrei foi com um caderninho onde eu escrevia textos para minha tia, textos para Deus, alguns poemas falando sobre dor. Eu acho que talvez a poesia me escolheu, ela simplesmente saiu. Eu lembro que quando eu percebi que era poesia, foi um psicólogo, eu estava na faculdade, e ele me disse, seus textos são poéticos. Quando ele me soltou essa dos textos poéticos, eu fiz, talvez eu queira ser poeta. Descubro que tem pessoas com livros na gaveta que sequer sabem como dar o próximo passo agora. Em Itamaraju, tem mais escritores do que se imagina. Por estarmos rodeados por natureza, o sagrado nos convoca a adentrarmos em nosso sentir e assim escrevemos. Então, a ancestralidade, a gente pode dizer que a ancestralidade carrega muito protagonismo no que você escreve. Muito. É ela que me guia, é ela que faz com que eu sinta qual é o caminho, quais palavras usarem. É o propósito de escrever. A primeira publicação foi uma coletânea de poemas com outras mulheres, com outras poetas. Foi um e-book. Depois, também participei de uma outra coletânea com outras... Aí foi com outros poetas, tinha homens também. E esse foi um livro publicado. E sozinha, A Trindade que Habita em Mim. Eu acho que um outro, não sei se marco é uma palavra muito forte, mas um outro momento que eu acho que é bacana a gente conversar também é sobre sua participação no acervo móvel de autoras negras baianas. Seu nome está aqui, justamente com A Trindade que Habita em Mim. Como foi para você? Foi justamente nesse período da pandemia que a gente teve esse contato, os primeiros contatos, e você foi convidada para participar do Manual do Acervo. Como é que você enxerga a literatura aqui na Bahia para as autoras negras? Assim? Para autoras negras tudo é brigado, né? A gente briga desde muito tempo para sobreviver, para poder ser vista, para poder termos a propriedade da nossa história, para a gente poder contar a nossa história. Então, sim, tem portas fechadas para a gente. Para mim, a sensação do se portas estão fechadas, vamos nos dar as mãos e vamos abrir e pular as janelas, mas nós vamos entrar sim. Então, eu vejo como resistência. Porque se uma autora negra ela chega naquele lugar, ela vai carregar várias outras com ela. E isso aqui é muito potente. E isso aqui faz com que o nosso propósito
ele alcance algo muito maior. Ele não é só individual, não é só o que a gente queria passar com a nossa escrita naquele momento, mas ele é coletivo, ele é ancestral, ele vem lá de trás e a gente está trazendo para o agora, dando continuidade para isso e fazendo uma rachadura numa cultura que ainda vem nos matando, que ainda vem tentando, ousando nos calar. Mesmo que não vá parar em um instante, escrevemos porque sentimos e as palavras ganham vida, fluem. Olá, querida pessoa. Espero que esta carta te encontre bem. Queria compartilhar contigo algo especial sobre a minha escrita. Sou uma mulher negra do recôncavo baiano. Carrego nas linhas que escrevo vozes, memórias e a resistência de um povo que respira história e cultura. Sou professora, sou escritora, sou também produtora cultural. A arte para mim não é algo novo, né, nem estranho. Eu sou neta de Martilo, Grosso Martilo da Jaca. Meu avô era uma espécie de um griot, um contador de causas. Então, desde criança, eu já tinha esse contato, né, com a oralidade. E meu pai também é um mestre da literatura de cordel, embora com a obra fluida. Meu pai praticamente só tem uma poesia publicada, né, por muita insistência minha. E minha bisavó, Ana Júlia, sim, a Júlia, que eu não cheguei a conhecer. Mas meu avô fazia muita referência, né, a essa figura forte, essa matriarca da família Costa. E a cultura, para mim, faz parte da minha vida, da minha essência, da minha memória de criança, né? A gente sempre cercada por essa ambiência, né? Se for no comer, paranda do mar, se for no beber, paranda do mar. Em todas essas vozes que ecoam na minha escrita, a do meu avô paterno ocupa um lugar especial. Foi ele quem, com suas histórias e gestos, causas, modos e com muita sabedoria, plantou as primeiras sementes da minha narrativa. Me ensinou que cada pessoa é um universo e que cada minha memória, a dele, a dela, a nossa, é uma forma poderosa de resistir ao tempo. Eu sempre gostei de escrever, mas eu não me via como uma escritora, como uma produtora cultural, né? A partir do álbum patrimonial, Labúria, Guerra de Espadas, Tradição e Memória que Não Se Apagam, é que me deu um start para a minha produção literária, que veio com a produção, o lançamento do meu primeiro livro, História Sua e Minha, Beijo de Coco da Nenzinha. Beijo de coco, beijo de coco é tradição, na terra que nasci, hoje eu faço pra você, do jeitinho que aprendi. Beijo de coco é um alimento natural, pode comer mais de um, que não vai te fazer mal. Meu processo criativo acontece a partir do meu olhar, a partir das pessoas comuns, da minha cidade, da zona rural. Paula, além do Beijo de Coco, você tem muitas publicações, Sim, né? Sim. Qual o sentimento que você mais quer instigar, assim, nas pessoas? Acredito muito na força desse livro, como outras obras, né? Nessa potência que traz muito, né? Do poder, da força das mulheres da nossa Bahia, do nosso recôncavo, principalmente as mulheres negras. Quantos jovens escritores a gente tem aí, né? Que sonhem que nada é impossível e que, como esse aqui, né? Fala sobre
a semente crioula da banana, vamos semear sementes literárias, né? Que eu acredito muito na força da educação, da escola pública. Eu sou resultado da escola pública e que esses livros, né, que a gente vem publicando aí de forma independente, né, sejam observados com um olhar mais cuidadoso pelo poder público principalmente. Que a gente possa circular em feiras literárias, em eventos, em bienais, não apenas na Bahia, no Brasil, no exterior, né? Que as pessoas, de fato, percebam que esse processo é uma caminhada longa, difícil, mas que não é impossível, né? Que a gente sempre sonhe, que a gente acredite nos nossos sonhos, que tenhamos determinação e que essa produção literária na Bahia seja cada vez mais forte. É como se, ao escrever, levasse comigo cada rosto que vi e cada canto que andei e cada relato que ouvi. A minha escrita é, portanto, um encontro entre o que vivi, o que meu avô me contou e o que o recôncavo em meu povo e sua alma tão rica e forte constitui e continuará sempre a me inspirar. Com carinho, Paula Inês. Nasci e cresci na cidade de Salvador, na Bahia. E nesse território, dei os primeiros passos formativos junto à manhã. Mulher preta, gorda, pobre, que me ensinou muito sobre existir em um mundo de brancos, feito para brancos. Com manhã aprendi a não deixar ninguém falar alto comigo e a elaborar a palavra para argumentar sobre os meus direitos. Talvez desde esse instante eu já viesse aprendendo a dizer palavras de água, a fim de entender sobre suavidades e durezas dos caminhos. Mãe me entregou a vida, e com isso pude fazer tudo acontecer. Ultrapassei limites, revi acordos, percorri os labirintos do meu pensamento e o descobri de vínculo múltiplo e heterogêneo, para fundamentar debates sobre meu corpo e meus desejos. Todo lugar que eu corri, andei e caminhei compõe quem eu sou hoje, profissionalmente, politicamente, afetivamente. Os encontros no caminho, né, que foram feitos a partir desses espaços, desses territórios pelos quais eu passei, compõem a Camila que é hoje, né? Essa Camila brincante também, escritora, pesquisadora, professora. Meu livro, ele começa a ser escrito por conta de uma saudade de Amargosa. Então eu termino a graduação, volto a Salvador, começo a escrever porque eu estava com saudade da cidade pequena, cheirosa quando chove, com cheiro de terra molhada, com poucas buzinas, né? O som dos pássaros ecoava mais alto em Amargosa. E eu começo a escrever, tanto que o primeiro texto que eu publico é um texto que eu falo sobre Itapuã. Eu tô indo pra faculdade, né, pra UFBA, saio de Estela Maris, pego o ônibus, passo em frente a Itapuã em plena segunda-feira de manhã e vejo uma galera comendo água, dançando, brincando lá. E eu falo assim, velho, não é possível, olha como é Salvador. E aí eu fiquei muito afetada por aquele movimento, por aquela festa, por aquela alegria. E escrevi sobre isso e compartilhei isso no Facebook, a princípio. E o retorno que eu tive disso produziu em mim vontade de compartilhar outras coisas que eu estava vendo nesse reencontro com essa cidade, né? Porque várias pessoas me perguntam, quem é ela? Né? Quem é essa pessoa quem é essa mulher que você tanto fala nesse livro? E eu costumo responder que é a cidade. E eu já fui questionada, tipo, não é possível que seja a cidade. Não pode ser só a cidade. Então, eu vou escolher continuar dizendo que é a cidade.
Minhas experiências e experimentações me fizeram entender um pouco sobre linhas, pontos e agulhas, embora eu ainda continue sem saber nada sobre costuras. Ao compreender tais modos, iniciei o processo de escavação da superfície. Me certifiquei sobre a sustentação do solo e só desse modo consegui mergulhar em águas doces e salgadas, cristalinas e escuras, mas também barrentas, para fazer fluir uma vida de forma fecunda, em que vejo nitidamente os enlaces entre o instante e o que foi embora. Dentro desse processo de começar a escrever, foi o período que eu também estava me reencontrando com a minha ancestralidade, porque é quando eu conheço a minha Ialorixá, e conhecer ela me faz querer também entender sobre a minha história. É também um reencontro com as minhas avós, com a minha ancestralidade, com essa memória da minha família. Diante dessa enxurrada, perguntei-me sobre o motivo de escrever sobre a textura aquosa das palavras. Justo eu, tantas vezes terra, ferro, fogo e folha. Assim me vi rasgada para fora de mim. E conectada ao mundo, me vi em expansão, deslizando de um lado a outro, brincante e dançante, para fazer jorrar palavras, na tentativa sempre de não reduzi-las ao fazer como ou parecer com, porque não se trata de imitação ou semelhança, e sim de passagens que criam uma escrita acoplada a uma máquina de expressão que não recai em binarismos a desafiar a multiplicidade que fabrica a vida. Sendo assim, estamos frente a um corpo que escreve e dança. Nessa minha característica mais interiorana, eu me mudo para a ilha de Itaparica, também muito impulsionada pelo silêncio que eu precisava para produzir. Era sobre escrever sobre política acadêmica, né? Era sobre escrever sobre afetividades, era sobre escrever sobre um conceito que eu estava ali propondo, que eu estou propondo, né? Que se chama riografias, né? Era como que essa textura aquosa da palavra se constitui. Então, esse livro, Minha Vida em Salvador, ele é o começo disso. Ele é o que me impulsiona a falar sobre a textura aquosa da palavra, né? E comecei a trazer isso para a minha escrita acadêmica, mas fui identificando que isso também estava presente na minha escrita literária. Então a água também é um operador presente na minha escrita poética, né? Então é mais nesse sentido mesmo, né? É como que a água auxilia no movimento dessa escrita, né? Nas suas ondas, nos movimentos de vai e vem, na sua textura barrosa, né? Nas enchentes, e não só no seu movimento límpido e transparente. Então tem a ver com essa relação, assim, né? De pensar isso conceitualmente e criticamente. Mas se eu pudesse elaborar algo agora, eu diria que eu gostaria que as pessoas pudessem se afetar e ser afetada e fluir com essas escritas. Nessa roda, elaborada por atos de escrever e dançar, me permito dizer que os riscados e traçados que compõem as geografias também se constituem em afrografias, mas desta vez em uma gramática rítmica que se faz em movimentos de ondas e quedas d'águas, que, apesar de não coreografadas, articulam-se em variadas direções organizadas. Sim, eu escrevo com as águas. Para os seres que leem: insetos, pedras, papéis, direção do vento, temperatura da água e etc. A origem não existe. A pessoa negra peregrina no mundo em busca de si mesma. Caça as possibilidades de ser em meio ao degredo, a raiz improvável. Eu não sou de um lugar, eu passo. Nasci supostamente em Feira de Santana, fui registrada em Salbara, moro em Salvador há alguns anos, sou poeta, professora e artista visual. Feira de Santana molda quem eu sou de várias formas, nem sempre positivas. O desejo de ir embora, né? De achar que poderia
existia um lugar para mim e para o que eu queria fazer, que eu nem sabia o que era naquela época, apesar de eu já escrever desde os 9 anos. Eu lembro de escrever um poema com 9 anos e ler no almoço da família. Não foi muito bom, mas a experiência não foi muito boa, mas eu tenho essa lembrança. Então, Feira acaba assumindo esse lugar, né, de um lugar que tem uma importância no sentido de me constituir, assim, né, de ter sido, não, ainda é um lugar, assim, que me constitui de algum modo. Mas eu não diria que é um lugar central, apesar dos meus livros, de 3 livros que eu lancei, 2 são sobre, tem alguma coisa a ver com Feira de Santana, com o mercado de arte, né, com a história da minha mãe, que tem muita relação, assim, com a história de Feira também. Talvez se eu morasse desde sempre em Salvador ou em uma outra capital, eu não sentisse a necessidade de fazer esse trânsito, né? De fazer esses trânsitos que eu fiz. Então, esses trânsitos também só foram possíveis porque eu saio de Feira, né? Porque Feira é um lugar que nos convida a sair, de algum modo, assim. Então, eu acho que talvez o movimento seja uma coisa central, assim, no que eu faço, né? A necessidade de me mexer, de mudar, de me rotacionar, de pensar os lugares nesse espaço de trânsito. Eu passei por Feira de Santana, passei por suas ruas estreitas, pelo calçadão da Salles Barbosa, pelos bancos de sua universidade, pelo Teatro Amélia Amorim. A sola do meu pé reconhece a poeira do chão dos últimos 30 anos do mercado de arte popular. Eu passei, eu passo. Ao mesmo tempo, todos os lugares grudam em nós de alguma forma, e nós também nos confundimos com eles, seja na teimosia em desejar esquecê-los, seja na impossibilidade de lembrá-los completamente ou de reconhecê-los como são. As fotografias são muito presentes na sua obra. E você é fotógrafa. Isso. Como é que você constrói essa parte criativa, artística dos seus livros? Escolha de fotos, escolha de textos? Então, depende do livro, né? Mas tem uma coisa interessante, assim, que eu percebo no processo de elaboração dos livros que tem mais a ver com fotografia, porque o Oblíqua à Glosa, apesar dele não ter fotografia dentro, a capa é uma fotografia, né? Sou eu, criança. Mas os outros 2 que têm uma relação mais forte, assim, com a fotografia, eles têm uma diferença, assim, porque o primeiro, ele foi feito meio que como uma espécie de relicário. Então, é a união de vários materiais, de vários documentos, de imagens, né? E eu meio que reúno eles nesse livro. Mas no segundo, que é o Procurem Luísa, o primeiro é Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular, né? E esse outro é só Procurem Luísa. Eu parto das imagens fotográficas do acervo da minha família. São as fotografias da minha mãe que ficaram comigo. Essas imagens todas estão sob minha guarda. E eu acabei voltando para elas e pensando uma espécie de narrativa visual, assim. O que é que essas fotografias contavam? Aparece muita coisa da minha história nos livros, da minha história pessoal, mas ainda eu tento tratar isso com muito cuidado, assim. Eu nem trabalho com tudo e nem história verídica, porque eu vou me guiando muito pelo meu sentimento em relação às coisas também, pelos sentidos, assim, né? Então eu não tenho essa exigência comigo mesma de contar o que aconteceu. Eu estou sempre contando meio como eu senti as coisas que aconteceram. A pessoa negra é passante, buscando no que vê, buscando no que não vê a sua origem, tateando o mundo como se o mundo fosse uma lembrança de um sonho. É sobre isso que escrevo, fotografo, danço, invento. Eu acabei percebendo, tendo uma ideia melhor, assim, sobre as muitas formas de ser artista também, né? E as muitas formas, por exemplo, até se a gente pensa na produção literária, tem muitas formas de fazer literatura. Se a gente pensa que a literatura é um modo de inscrição no mundo, né? É uma forma que a gente consegue inscrever alguma coisa. Escrever, mas inscrever também, muitas vezes sem o papel, né? Então, acho que
tem uma presença, assim, essa presença que eu estava comentando antes, né? Essa presença negra em Salvador mostra pra gente, até por conta das várias limitações, não é, que essa população encontrou durante toda a história da nossa ocupação do espaço, né? Essas limitações foram mostrando que existiam outras possibilidades de escritura, né? De se inscrever, né? De se colocar na cena do mundo, né? De se contar a história, de se narrar, de se produzir poesia, né? Então, eu acho que o papel do artista, da artista, talvez seja produzir essa possibilidade de inscrição mesmo, né? De essa possibilidade de estender o mundo, de estender os significados, né? De estender as possibilidades. Isso acaba possibilitando para a gente essa dimensão, né? Da importância da arte nesse lugar, e não dessa arte que está em museu, em galeria, né? Mas de uma arte mais possível, assim, no tecido da vida, né? Como as maneiras que as pessoas escolhem viver, as maneiras que as pessoas escolhem se colocar no mundo. Só é possível existir inventando. O mundo é invenção. No que chamam Salvador, no dia que dizem estar em fevereiro de 2025. Pés descalços, saúdo sagrado, meu desaguar. Teço envolvo meus passos no rastro do vento que sobe do mar. Eu sei quem já fui, confio no bem que virá e que retorna na força da terra que me ensinou a dançar. Meu destino é minha origem. Riqueza é não temer se tiver que olhar pra trás. Em tudo eu tenho a certeza que eu não me movo de mim. E trago comigo por dentro meu porto, meu centro pra onde voltar.